Olá, amigos! Quero aproveitar a oportunidade que Deus tem me concedido nesse dia para trazer mais uma mensagem da Sua palavra aos vossos corações. Hoje estaremos meditando no livro profético, livro de Daniel. Mas antes, faça parte aí deste canal, se inscrevendo se você não for inscrito ainda. Ative aí o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações. E não esqueça aí de deixar o seu like. Vamos para a palavra? Daniel capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam-se sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhagens, espalhai os seus frutos e afugentai-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz, deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho dos céus, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Até aqui. Queridos, este é um dos trechos que está dentro do capítulo 4 de Daniel. Na verdade, aqui Daniel teve um sonho. Ao contrário do sonho do capítulo 2 que ele teve, não sabia realmente qual seria o sonho, ele não lembrava do sonho, ele ficou desesperado porque ele sabia que esse sonho tinha algo que lhe traria algum ensinamento, lhe traria alguma correção. E ele ficou desesperado porque ele tinha reunido todos os magos, os astrólogos, os adivinhos e os caldeus para mostrar para ele o que ele tinha sonhado, e depois do sonho teria que dar-lhe ainda a interpretação. E se nenhum deles estivesse em condição disso, seriam mortos todos eles e a sua família, e seriam derrubadas as suas casas. Até que Daniel, naquela época, estava ali trabalhando no palácio, e ele também estava sendo levado preso, sem saber o que estava acontecendo, até que alguém disse: olha, o rei teve um sonho, está desesperado sem saber, e ninguém realmente pôde lhe dar a interpretação. Até que Daniel lhe pediu um tempo para que ele pudesse orar com seus amigos, e Deus assim lhe revelou sonhos, e ele contou o sonho realmente, que era daquela estátua, né, muito enorme, que representaria ele, e assim ele teve a interpretação daquele sonho, né, cuja cabeça era de ouro, que representava o próprio rei Nabucodonosor, e outras partes do corpo, como ouro, prata, bronze e ferro, representando outras nações que veriam depois dele. E aqui realmente ele já teve outro sonho, né? No capítulo 4 ele teve um sonho, que na verdade ele sabia o sonho, agora ele sabia qual foi o sonho, mas não sabia a interpretação. E da mesma forma que ele fez no sonho do capítulo 2, reuniu realmente todos os astrólogos, os magos, adivinhos, né, os caldeus, mas nenhum deles pudera dar a interpretação. Até que chegou a sua presença, né, trouxeram então a presença do rei Belsazar, que na verdade era o seu nome realmente legítimo lá da terra de Judá. Né? Esse nome foi mudado depois para... Na verdade, esse é o nome que foi mudado, que foi dado realmente para Daniel, porque o nome legítimo de Daniel era Daniel. Né? Seus companheiros se chamava Azarias, Misael, Azarias, Azarias, Ananias e Misael, né? E Belsazar, que seria Daniel. Foram trocados esses nomes por Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar.
Esse Beltesazar aqui, na verdade, ele teve que mudar toda a sua cultura, as ordens, tudo para que eles pudessem realmente se converter aos seus domínios e aos seus reis. Mas homens de Deus como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, realmente, ainda estando no palácio do rei, não mudaram os seus costumes, preferiram servir ao Deus que revela os sonhos. E aqui, Nabucodonosor, conhecendo realmente quem ele era, trouxe a sua presença e disse: olha, eu sei que tu tem o Espírito dos Deus santos, ou seja, o Espírito de Deus estava sobre ele, porque já tinha revelado outros sonhos, então trouxe a sua presença para que ele pudesse interpretar. E Daniel interpretou o sonho dizendo que o sonho que ele tive nada mais é do que ele que representava aquela grande árvore, o grande poder que Deus tinha dado a ele para dominar todas as nações, mas por ele não reconhecer quem Deus era, aquela árvore seria cortada, seria derrubada e ficaria apenas o topo, a cepa. E ele seria realmente como os animais. Por não reconhecer a Deus como Deus, ele se tornaria o seu reino em nada e ele passaria a viver com os animais. E isso aconteceu. Passou 7 tempos até que ele realmente viveu com os animais. 7 anos. Vivendo, comendo com os animais como se fosse realmente um animal em si. Deus lhe colocou uma doença terrível, né? Zoolotropia, tem outros nomes que as pessoas dão, né, psicológica, e ele realmente passou a ter esse tipo de doença e passou a viver com os animais dos céus, até que ele passasse a reconhecer quem Deus realmente era. Isso aconteceu porque ele se orgulhava muito, né? No versículo 30 diz que ele achava, quando ele estava passando pelos jardins ali, né, do seu palácio, ele realmente começou a se exaltar. No versículo 30 diz: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder? Achando que ele tinha construído tudo, esquecendo que Deus é que tem o domínio de todas as coisas. Falava ainda ele, o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Ou seja, dizendo que tudo aquilo que ele estava realmente exaltando, glorificando, que era uma das 7 maravilhas do mundo, né, que o rei tinha construído, e tudo seria realmente passado do seu reino. E o versículo 32 diz: ó, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Então, depois de tudo isso aqui, que Deus realmente, vendo que Nabucodonosor era um rei muito orgulhoso, prepotente, achava que ele que tinha o domínio, que dominava, que tinha conseguido todas as coisas, Deus quis realmente mostrar para ele. Mas depois de tudo isso, no final do capítulo, ele reconhece que Deus realmente é o Deus que faz e que tem o domínio de todas as coisas. E o versículo 29 diz assim: então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o 3º governador do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo-Persa com cerca de 62 anos, e se apoderou-se do reino. Ou seja, mostrando ali que tudo aquilo que realmente tinha acontecido com o rei Nabucodonosor foi para mostrar que Deus é que tem o domínio de todas as coisas. E Daniel, depois de ter feito tudo isso, ele passou a ser o 3º reino, o dominador de toda aquela província, para mostrar que Deus realmente tem o controle de tudo. E é assim também. Às vezes as pessoas no mundo em que vivemos, elas são muito orgulhosas, são muito prepotentes devido aos seus bens, às suas posses, e acham que pode realmente ser maior do que todo mundo, que o Deus deles é o que eles têm. Mas essa palavra possa estar de encontro ao seu coração, para que você possa reconhecer que existe um Deus nos céus que é maior que todas as coisas, e que ninguém realmente consegue ser nada se não for realmente segundo a sua vontade. Que nós possamos estarmos reconhecendo que Deus é o Senhor e Salvador de todas as coisas, que Ele tem o domínio sobre tudo, e que até a nossa própria vida não somos nós quem governamos, e sim Ele. Que Deus possa continuar te abençoando, que nós possamos reconhecer que a mão de Deus é sobre todos e sobre todos, porque somente Ele é o Criador dos céus e da terra. Somente Ele deu o seu Filho para morrer em semelhança de pecado. Ele desceu como homem para viver entre os homens, para depois ser assunto aos céus e estar intercedendo por nós. E um dia virá para buscar a sua igreja.
Que Deus possa continuar abençoando a minha e a sua vida, em nome de Cristo. Que Deus abençoe.